Eita, nós! Até com o cara do TI, que nem o RH sabe o nome, eu consegui falar hoje. E o Zé Mutreta nada. Deixa eu ligar pra esse picareta, peraí. Ô Zé Mutreta, o que você tá... Não, pera, não, depois você pergunta. Você precisa ajudar o TI com IA. Isso, vem aqui pra minha sala, agora, Zé Mutreta. Não, depois você fala. Não, agora. Pode vir agora pra minha sala, tá certo? Fala, chefe. Tudo bom com o senhor? É pra ajudar com IA, né? Eu tô ficando bom com esses negócios de IA. Deixa comigo, chefe. Como assim você tá ficando bom com IA, ô Zé Mutreta? Você nunca foi bom com nada? Para com isso. Né? Não vamos forçar a nossa amizade que já é antiga, né? Por favor. Ô chefe, e deixa eu te falar uma coisa. Não é Zé Mutreta. É Jefferson. Pode ser Jefinho, pode ser Jefão, mas é Jefferson. Tá certo? E eu sou bom num monte de coisa. Ai, meu Deus. É cada um que me aparece. Bom, pode ser Jefferson, contanto que você não abra reclamação lá no compliance. Eu não sei porque que eu criei esses setores. Era para fazer propaganda, mas agora tá dando dor de cabeça. Mas contanto que você não abre a reclamação com eles, tá certo. Vai lá atrás do cara do TI, que ninguém sabe o nome, vamos resolver esse problema logo. Fala, pessoal. Tudo bom? Videozinho crocante que eu gosto, tá? No qual a gente vai comparar o Xeonzão da massa. No caso aqui eu tô com 97AV2, tá certo? Tá com Hyperthread, tá com... Eu desligaria, tá? Mas tá com tudo ligado. 64 GB de memória, um SSD mais do que precisa, 9060 XT, tá? Detalhe que aqui é memória DDR4, tudo tunadinho, tudo certinho. Vamos ver qual que é o concorrente dele nesse vídeo. E nosso segundo concorrente é um 2686 V4, ele suporta DDR3 e DDR4, tá, pessoal? Eu equalizei esse cara para baixo, ele era para ser originalmente 18 cores, estamos com 16 cores também com Hyperthreading. O clock dele é um pouco mais baixo, 4 pentes de DDR3, aqui é DDR3, tá? É para salvar vocês do maremoto, tá? Mesmo tipo de disco, né? Aqui no outro, se eu não me engano, é de 2 TB, mas é NV3, tá? Kingston e a mesma placa de vídeo, tá? E agora vamos aproveitar aí, antes de ir para os numerozinhos, né? Porque tem a galera que é engenheiro de caixa de sucrilho, tá? A gente já vai para eles, vou deixar até aqui na tela. Só mostrar que essa placa é um caso, inclusive acho que é porque ela tá com defeito, né? Porque essa placa é uma Huananzi T8, é uma placa velha, antiga. Eu modifiquei o BIOS, eu fiz o que dava, mas ela diz que está com quad, mas ela não tem banda de quad, tá? A latência é ok, era para estar por aqui mesmo, mas a banda deveria ser mais ou menos o dobro disso. Eu já comprei uma outra placa Machinist mais nova, Quad Channel DDR3, mas o Correio decididamente não quer ajudar o canal. Tá? Mas já está comprado. Aqui do outro lado nós temos o sistema DDR4, né? Aonde a gente vai ter um Quad Channel funcional. Então vocês vejam que eu tenho 70 e poucos GB aqui, uma latencinha um pouco mais baixo. Aqui para quem gosta, para quem é corredor de super trunfo, temos um monte de números, tá? Refaço esses testes com um 2696 V4, tá? Que também não chegou, e com a Machinist, tá? A gente vai ter bastante teste de Xeon, porque tem bastante coisa nova. Mas vamos pro que interessa, vamos pro joguinho, galera. Vamos pro joguinho, que aqui a gente tá perdendo tempo. E vamos lá, BFzão da massa, Full HD, FSR Performance, e
Eu sei que minha câmera aqui do vídeo não tá muito boa, mas vamos assim. Por que um boneco não tá junto? Por que os bonecos não estão juntos? Tem um na parede aqui. Cadê você, meu filho? Vem pra trás aqui. Caramba, como desincronizou meus... Cara, vocês não sabem como é ruim mexer com 2 teclados ao mesmo tempo, viu? De verdade. Eu sei que parece que não é tão difícil, mas é, viu? É bem ruim. De qualquer forma, assim, ligeira vantagem pro DDR4, mas tipo... merreca. Talvez seja mais questão do clock, que é 3.1 aí, em vez de 2.8 do outro lado. Ela conseguiu ficar presa na grade de um lado e do outro não. Cara, diferença marginal, assim, ó, de verdade. E morremos todos. O que quer dizer isso, meus queridos? Cara, se você está querendo jogar, não espere abaixar o preço das memórias, porque na verdade deve subir. Monta seu PCzinho DDR3, tô recebendo placa, tá? Vou testar e vou indicar para vocês. Vamos pro próximo joguinho, que eu acho que essa crise vai longe. E vamos lá, CSzão da massa, câmera toda gapeada, toda falhando, mas cada dia um gap, cada dia um bug, e a vida é assim. Mas eu já fui atrás de um Wi-Fi melhor, tá? Fica tranquilo. CSzão da massa, CS Benchmark, primeira puxada, deixei o overlay. Vamos ver o que dá. Dá aquela cortadinha para ficar mais ligeiro, mais dinâmico. Aqui CS é um jogo muito centrado em cache, em latência e... Bom, vamos esperar o final, né, do teste aí. Mas o 2667 V4 é um caba bom, viu? Ele é bravo nisso aí. Vamos ver o que a gente vai ter de resultado. Esses todos têm core demais, tem hyperthreading, tem a bagunça toda aí, né? Com esse tanto de core, acho que eu nem ligaria hyperthreading. São 16 cores de cada lado, é core pra caramba. Né? Ignorem o consumo cada placa marca de um jeito da cabeça dela, tá? O consumo do CPU lá embaixo, do GPU ok, marca correto, ele não marca o uso correto, mas o consumo está correto. Aqui o DDR3 está meio triste, né? Dá para você ver claramente que ele está bem atrás no meio do teste. Vamos deixar terminar para a gente não ter que adivinhar o resultado, né? Vamos lá, já vou até aumentar aqui para ficar mais fácil de enxergar. 2, 1 e... É isso aí, tiozão. Quase 130 de mínimo e 318. Não é ruim, mas um 2667 da vida faz mais de 140, talvez perto de 150 de P1. E aqui vai ser um pouco mais baixo, né? A gente já viu que ia ser mais baixo. Perto de 110 e 250. Dá para sobreviver com isso aqui, mas não seria a melhor escolha. Vamos para o próximo teste. E bora lá. PUBGzão da massa. Tudo no mínimo, Full HD. Vou usar aquela minha velha estratégia de deixa morrer. Vamos pro spec e a gente pega o final do round, porque aí tem mais a ver com a realidade, tá certo? Que, de novo, é um título que também não vai ter muita diferença. Recomendo, tá? Pô, preciso montar um PC. Cara, vai de Xeon DDR3 mesmo. Tem V4, tem V3. A gente fala melhor disso agora no final. Vou dar aquele corte para a hora que o pau estiver quebrando, que é mais legal. Só uma parcelzinha com metade dos jogadores mortos, estamos com cerca de 50 vivos. De novo, estamos puxando para o lado do DDR4, lembrando que a gente tem só 2 canais do lado do DDR3, tá? Não dá muita diferença na prática, mas existe essa diferença, porque essa minha Ruananzia antiga, queridinha aqui, ela não está se comportando bem, tá? Vou aguardar mais um pouco, esperar chegar mais próximo do final e para ver como ela se comporta. E é isso aí, já estamos nos encaminhando para o final.
cerca de 14 ou 15 players vivos, e vocês vejam que o FPS está muito próximo. Né? Obviamente, né, o DDR4 com Quad Channel, placa moderna, está na frente, vocês podem ver aqui. Mas, cara, dá para jogar numa boa. Né? De novo, se você está precisando de um PC para tirar um lazer, pode ir no DDR3 que dá pé. Agora eu vou ficar quietinho para a gente acompanhar esse mata-mata. Vamos voltar no top 5, vamos lá. E estamos de volta. Exatamente isso. 5 players vivos. Vocês veem aí a diferença aí de performance. Um pouco de mais de 10%. Né? Mas completamente jogável. Né? Completamente tranquilo de jogar. Impressionante, né? Ver Inclusive, eu vou montar, vou fazer um vídeo de um Xeon especial que não custa nada e rende, que é uma beleza pelo tanto que custa. E funciona em qualquer... Eu vou fazer, mas deixa eu ficar quietinho que isso aí está terminando. E aí a gente pode ir para as considerações finais e vai ser tudo muito legal. Vai ser tudo muito, muito legal. O que esse cara tá fazendo? É bot? Eu caio em cada roubada, bicho. Eu vou te falar que eu caio em cada roubada, que eu não tenho nem o que dizer. Tá me dando tontura de olhar pra esse mano. Tá dando vontade de interromper isso aí, de tão ruim. Isso. Bom, ele tá de dupla com aquele outro cara, né? Meio que por óbvio. Caraca, que bestão, mano. Ai, meu filho, eu vou olhar, vou pegar. Cara, tem só mais uma dupla. Vamos lá, meu filho. Eu vou cortar você, você tá demorando muito. Eu vou cortar você. Pronto, troquei pro parceirinho dele para irritar menos um pouco. Opa, vai acabar. Agora vai acabar. Acabou nada, eles vão esperar fechar a zona de novo. Vocês têm noção que eles vão esperar fechar a zona de novo? Até tirar meu... Tô nervoso. Não, tô não, mas esses caras... Cara, que medo é esse? Ficar cheirando parede, cheirando pedra aí 5 horas, pelo amor de Deus. Só porque eu queria um vídeo super curto, eu nunca consigo, né? Ai, que coisa chata. Onde que os inimigos... Não, tem gente viva, não tem? Tem, olha lá, apareceu. Acabou, né? Não, não é possível. É bot isso aí, né? Acabou, aí. Acabou? Não, não acabou, tem mais um bot ainda. Não, acabou. Graças a Deus. Vamos para as considerações finais. É isso aí, meu querido engenheiro de especificação técnica de caixa de sucrilho, jogador profissional de super trunfo, tá precisando de um PC agora, a crise está arrebentando, acho que vai ficar pior ainda e sei lá quanto tempo ela vai durar. Compra Xeon com DDR3, tem placa machinista aqui no Brasil, DDR3. Inclusive fica a promessa aqui do tio ingênuo que nós estaremos fazendo um teste de duas coisas aqui, uma placa DDR3 moderna, possivelmente com TPM, estou torcendo para o TPM funcionar nela, tá? E um processador muito baratinho, que é o melhor custo-benefício, assim, ele é bem, bem baratinho. E é isso aí, pessoal, não quero alongar o vídeo, já ficou mais longo do que eu imaginava, então deixe seu like, se inscreva no canal, entre para o clubinho de membros para dar aquele apoio, aquela moral financeira e até o próximo vídeo.